Minuto da Previdência, com as orientações jurídicas da doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco novamente. Eu até pedi para ela que eu achei um assunto interessante. Quando ela falou LOAS, eu fiquei assim sem entender muito bem, né? Entendi, mas eu falei, nossa, mas até para quem não contribui, tem direito também. Então hoje nós vamos falar mais especificamente sobre isso. Isso, acho que é um assunto muito interessante, em razão das peculiaridades do caso, do tipo de benefício, que abrange um grande grupo de pessoas que estão à margem da sociedade e que precisam desse amparo do Estado para o sustento e sobrevivência. E, doutora, em que lei está previsto, que a pessoa pode ter direito desse benefício LOAS? O benefício de amparo social à pessoa com deficiência e ao idoso acima de 65 anos já veio previsto na Constituição Federal em 1988. Então, desde essa data já poderia se pedir esse benefício. Só que somente em 1993 houve a regulamentação deste benefício por meio de lei ordinária, falando sobre os requisitos para concessão, que é a Lei 8.742, onde estabeleceu essa idade de 65 anos do idoso e o critério de renda per capita de 1/4 do salário mínimo para a concessão. E fala para mim, que você disse que é a per capita de 1/4 do salário mínimo. Mas demonstra que a família tem que ser bem simples mesmo? Como que é? Para 1/4 do salário mínimo por pessoa, realmente é de família bem com necessidades, vulnerabilidade social bem grande. Mas nós achamos da advocacia que esse critério de 1/4 não vem a cobrir a pretensão do legislador constituinte ao dispor desse benefício com esse critério tão baixo de renda per capita. E em razão disso, fizemos muitas teses e temos enfrentado diversas lutas jurídicas na justiça para flexibilização e aumentar esse critério de 1/4 para que possa realmente assistir as pessoas com essa necessidade de ter esse amparo estatal desse benefício e as teses jurídicas existentes pede para que seja aumentado esse critério de meio salário mínimo, pois os demais benefícios assistenciais do governo são de meio salário mínimo, como o Bolsa Família, o Bolsa Alimentação. Então, todos os demais programas sociais, ele fala de meio salário mínimo de per capita para ser concedidos os demais benefícios. E também, quando foi promulgado o Estatuto do Idoso, o artigo 34, parágrafo único, veio dispor que se um benefício assistencial é concedido a um idoso, o outro idoso que é integrante do grupo familiar também poderia ter direito a esse benefício. E aí nós também travamos uma luta jurídica na justiça para que este parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso também fosse estendido para os benefícios concedidos às pessoas com deficiência, para excluir o outro benefício também no valor de um salário mínimo, e também para que seja excluído da renda da família os demais benefícios de um salário mínimo, mesmo que seja proveniente de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença. E muito recentemente nós conseguimos este ganho com o STF, que declarou a inconstitucionalidade por omissão parcial desse artigo 34 do Estatuto do Idoso, ampliando para esses demais tipos de benefício. Então, assim, ao longo do tempo desta legislação, diante das teses jurídicas criadas a respeito desse tipo de benefício, esse critério vem sendo flexibilizado, aumentado. Então está aumentando. Está aumentando.
Então, na realidade, doutora, aos poucos está aumentando, mas continua ainda em votação. Conta um pouquinho. Esse critério de 1/4 ainda é o que estava previsto na lei, mesmo com o STF colocando essa flexibilização, declarando a inconstitucionalidade por omissão parcial deste artigo do Estatuto. E aí, agora em 2020, após muitos anos de tramitação de uma lei no Congresso falando para aumentar esse critério para meio salário mínimo, houve esse aumento com uma lei promulgada em março, finalzinho de março, né? Só que, dia 2 de abril, houve outra lei revogando essa lei de finalzinho de março, acredite, de novo reduzindo para 1/4 até o final do ano de 2020, mas prevendo a possibilidade de aumentar esse critério para até meio salário mínimo, considerando os fatores sociais deste grupo familiar da pessoa com deficiência ou idoso, como, por exemplo, grau de deficiência, problemas de saúde, dificuldade de acesso aos serviços públicos. Então, assim, a lei novamente reduziu para 1/4, mas dando esta margem para aumentar para meio salário diante da avaliação socioeconômica do grupo familiar. Então, na realidade, dificultou tudo novamente, né? E se você não tiver aí um advogado para estar até ajudando, você vai ficar totalmente perdido, né, doutora? Agora, assim, todo deficiente físico, ele tem direito a esse benefício? Não só o deficiente físico, mas toda pessoa que tenha deficiência, diante do novo conceito de pessoa com deficiência, que está em vigência esse novo conceito mediante uma convenção internacional que foi aceita pelo Brasil com status de lei constitucional. Então, o conceito de pessoa com deficiência foi muito ampliado para pessoa com impedimentos de longa permanência que obstrua a sua participação em sociedade em iguais condições com as demais pessoas. Então, veja, o critério de pessoa com deficiência está bem mais amplo, pegando um número maior de pessoas que realmente estão nessa situação de deficiência, mas não só física, mas também como mental, sensorial, uma pessoa que tenha deficiência visual, que encontra as barreiras arquitetônicas no meio social, nós não temos acessibilidade nem calçamento, transporte público. Então, nós não temos placas com braille nas placas. Então, com certeza, essa pessoa com deficiência física, visual, tem essas barreiras arquitetônicas que obstruem a sua participação em sociedade, de concorrer em igual condição com os demais. Como que ele pode ser inserido no mercado de trabalho, obter renda, com todas essas dificuldades, mesmo havendo as leis dizendo que tem que ter todas essas placas com o sistema Braille, que todos os meios de locomoção têm que ser acessíveis, com rampas, com elevadores. Nós não temos isso ainda. Então, as pessoas com deficiência, que tenham esses impedimentos que dificultam participar em sociedade, eles têm direito a pleitear esse benefício, pois o meio os torna em maior dificuldade de conseguir acesso ao mercado de trabalho e a renda para a sua subsistência. Às vezes essas pessoas, elas pensam assim: mas como eu não contribuí nada, né, eu não tenho direito. E não, né, nesse benefício LOAS, independentemente se você não contribuiu, a doutora Fernanda, né, tá esclarecendo para mim e para você que você tem direito, né, doutora? Tem direito, sim. Esses dois requisitos que devem ser comprovados, da questão da deficiência e o idoso acima de 65 anos. Ao idoso é mais fácil comprovação de requisito etário,
mas o deficiente precisa realmente buscar essa avaliação médica para demonstrar que tem essas necessidades especiais. E pela questão da renda, nós também temos uma outra vitória, que graças ao Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, que em 2013 ele entrou com uma ação civil pública e conseguiu uma liminar com efeito em todo o território nacional, deu outra flexibilidade no requisito da renda da família, determinando que o INSS desconte da renda da família todos os gastos que a pessoa tenha com medicamentos, com consultas médicas, com fraldas, pois tudo isso está previsto na Constituição Federal, que é dever do Estado. E o Estado paga. E aí o Estado, se a pessoa demonstrar que o Estado não está dando as fraldas, não está dando o remédio, não está dando a consulta com o médico que a pessoa precisa, todos esses gastos são abatidos da renda da família para fazer o cálculo da per capita. Então, existe essa liminar da ação civil pública que ensejou o memorando circular número 58 de 2016 do INSS, que obriga o INSS a descontar esses gastos da família da renda per capita, para fim de apurar se a pessoa está com necessidade de ter essa assistência do Estado e a concessão desse benefício de um salário mínimo para as pessoas deficientes ou idosas. Pena, doutora, enquanto a doutora estava explicando tudo isso, que nem eu sabia, né? Pena que muitas pessoas, né, não são esclarecidas, infelizmente, doutora, né? Para mim, esse quadro aqui, né, Minuto da Previdência, está sendo muito esclarecedor. Muitas pessoas já me deram os parabéns, porque, assim, muitas pessoas nem imaginam o direito que ela tem e acaba realmente, né, não usufruindo desse direito. Nós encontramos assim muitas pessoas passando por muitas dificuldades sem saber que tem direito a reivindicar isso. E agora, com esta lei que foi promulgada agora dia 2 de abril, que novamente voltou com esse critério de 1/4, mas falando que pode flexibilizar até meio salário mínimo, pelo menos teve um artigo nesta lei que reconheceu essa nossa batalha jurídica pelo Estatuto do Idoso, da aplicação daquele artigo, e está determinando a exclusão da renda da família de outros benefícios concedidos aos membros da família que seja de um salário mínimo. Então, se há um idoso na casa ou um deficiente recebendo um benefício de um salário mínimo, esse benefício não vai ser computado como renda para fins de avaliar esse critério da renda per capita para fins da concessão desse benefício assistencial de um salário mínimo. Então, realmente, né, precisamos ir atrás. E você aí, idoso que tem mais, né, que nem a doutora disse, de 65 anos, não conseguiu pagar INSS, porque muitas vezes, né, doutora, a pessoa não tem nem condição, trabalha às vezes na roça, em emprego que não é registrado, tem que procurar, né, se informar, porque realmente alguma coisa ela vai conseguir. Sim, ela tem que procurar informações, o Estado é obrigado, por nossa Constituição Federal Cidadã, dar todo esse suporte para que a pessoa consiga subsistir com dignidade. Então, o que se pleiteia é que o Estado ofereça o mínimo social para que essa pessoa sobreviva e possa conviver com um mínimo de dignidade humana, o mínimo. Não é para enriquecer ninguém, é somente para que a pessoa possa ter o mínimo essencial para a sobrevivência. Doutora, muito obrigado pelo esclarecimento, né? Então, realmente, como a doutora disse, né, o mínimo, né, que você aí possa estar recebendo do governo, que nós sabemos toda a situação que está. Porque esse foi o nosso quadro Minuto da Previdência com a nossa doutora Fernanda Mascaro. Minuto da Previdência, com as orientações jurídicas da doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho.